Fala pessoal, beleza? Bom, hoje nós vamos dar uma olhada em outro hook também aqui no React, que é o User Effect. Então já vai deixando o seu like aí, inscreva-se no canal para você me dar aquela força. Bom, então vamos lá. Primeira coisa que vocês precisam saber que todo componente ele possui um ciclo de vida. Então, o que é esse ciclo de vida? Existe um momento inicial, que quando renderiza a tela. Existe também um momento quando ele é atualizado. Por exemplo, quando eu utilizo uma função atualizadora que renderiza novamente esse componente. E existe também a hora que esse componente some da tela. Caso eu tenha alguma coisa, algum botão que ative ele ou desative ele. O React User Effect, ele vai servir justamente para que eu ative certos códigos de acordo com o ciclo de vida do elemento. Por exemplo, tem como eu definir um efeito que ele só vai acontecer quando o evento for iniciado, ele for renderizado inicialmente. Depois ele não ocorre novamente. Eu posso definir também um efeito que ele só ocorre quando um certo estado muda. Aqui, por exemplo, imagina que eu tenho 5 estados diferentes. Então eu quero que só execute esse efeito quando contar mudar. Beleza? Ou então eu posso definir para que o elemento aconteça só quando o tal sumir da tela. Alguma coisa desse tipo, entendeu? Beleza? E os effects como é utilizado, então normal, react.useStat. Beleza? Aqui os effects. E aqui eu passo um callback nele. E aí esse callback que vai ser ativado sempre quando o efeito ocorrer. Então vamos lá. Então vamos fechar aqui por enquanto. Tranquilo? Vamos lá. Aqui o React o Vite já está inicializado aqui. Então vamos lá, aqui no app. Então aqui eu vou abrir o React.user effect. Beleza, eu vou passar aqui então uma função de callback e aqui eu vou dar um console.log e deixa eu só abrir o console aqui. Beleza. Tá vazio aqui, deixa eu dar um F5. Beleza. Então, quando eu der um console log aqui e botar funcionou, vou botar funcionou. Então, olha só, funcionou. Esse function aqui foi porque eu coloquei function, escrevi ele errado, tá? Então, olha só, ele me retornou que funcionou. Então, da primeira vez que ele é renderizado, ele já é executado. Então, vamos já criar um estado que vai renderizar esse componente. Então, beleza, vamos lá. Aqui eu vou dar uma const. Então, contar. E aqui eu vou botar set contar. Beleza, tá tudo tranquilo. Agora eu vou abrir aqui um react.user state e eu vou passar aqui o valor de 0. Beleza, então tranquilo. Agora eu vou passar aqui no meu return, eu vou querer que ele me retorne para mim um bottom. Beleza, quero que ele me retorne um bottom. E aqui nesse bottom eu vou dar um onClick. Vou passar aqui parênteses e vou aqui dar um set contar. Beleza, aqui eu vou passar contar mais 1. Beleza, então eu vou colocar aqui agora contar. Beleza, vamos dar um F5 aqui só para atualizar a página. Então, eu sempre falo, ele sempre vai dar esse errinho, beleza? Então, quando ele acontecer esse erro aqui, você dá um F5 que esse erro some. Beleza? Conforme você vai escrevendo ali, ele vai às vezes dando um erro aqui, mas é normal. Então, beleza. Voltando aqui, então ele vai atualizar o estado. Então, cliquei, deixa eu só aumentar esse botão aqui. Vamos lá no HTML e vamos vir aqui em Style.
só para aumentar o botão. Vou botar aqui bottom. Vai ter uma padding de 30 pixels. Beleza, vou deixar, não vou mudar nada não. Só vou aumentar ele um pouquinho para ficar melhor. Então beleza, 0, 1, 2, 3, 4. Então ele está atualizando aqui. Então esse código aqui dentro, toda vez que ele rodar, ele vai ser executado. Então agora qual é essa vantagem aqui desse efeito aqui, esse use effect? Beleza, mas olha só antes de eu explicar. Se eu der um console log aqui fora e daqui funcionou fora. Beleza. Olha só, ele até executou, olha só, 2 vezes. Ele já executa 2 vezes o código aqui de fora, para caso você tenha um efeito aqui colateral que você quer que ocorra, então você pode verificar ele com essa funçãozinha dupla. Mas, vamos lá, reparando de novo aqui, se você clica aqui, você vê que esse código do corpo aqui está funcionando todo, está renderizando todo. E também do use effect. Então a vantagem do use effect é que está no segundo argumento dele. Que beleza, aqui no primeiro argumento aqui é uma função, que ele é executado. Agora o segundo é uma array. Então o que essa array tem? É uma array de dependências. Então essa array aqui vai ser o seguinte: quando mudar o item que eu colocar aqui dentro, se o estado desse item mudar qualquer coisa, execute esse código novamente. Então se isso aqui não mudar, não executa novamente. E aí já abriu várias vantagens. Uma delas aqui é que eu posso executar uma array pura. Olha só. Então, maravilha, que eu não tenho dependência nenhuma. Então, ele só vai executar uma vez esse código aqui, independente de quantas vezes esse código renderizar novamente. Deixa eu só ocultar essa barra de atividade. Então, beleza, vamos voltar aqui, vamos dar F5. Beleza. Então, funcionou fora, funcionou. Então, vamos lá, agora olha só, cliquei, funcionou fora, funcionou fora, funcionou fora. Então, você vê aqui que ele não executou o funcionou novamente. Deixa eu dar outro refresh aqui na página. Olha só, ele voltou. Então, beleza. O código aqui de fora ele sempre vai rodar. Então, lembrando, um componente é como se fosse uma função normal do JavaScript. Toda vez que eu renderizo ele, é como se a função fosse executada. O hook, ele é uma função especial, que vai conseguir dizer para ele: olha só, então não renderiza novamente isso. Então, beleza, olha só, ele está executando aqui, tranquilo? Então, vou até tirar isso daqui, beleza? Deixa só o espaço aqui. Então, olha só, dá um refresh. Olha só. Então, como que eu utilizaria isso aqui dessa forma? Quando eu, por exemplo, quiser puxar dados de um servidor, assim que o elemento for renderizado. Por exemplo, em um site que mostra uma lista de produtos. Assim que o elemento iniciar, eu quero que ele faça uma busca dos produtos à venda. Mas eu não quero que ele fique mudando todos os produtos da venda toda vez que o estado mude. Beleza? Então eu só quero que ocorra uma vez. Então beleza, vamos voltar aqui então, que está a array de dependência. Beleza? Aí você vai poder passar. Então eu posso falar que eu tenho um efeito aqui que só executa inicialmente. E aí eu tenho outro efeito, lembrando, eu posso ter quantos efeitos eu quiser na minha página, beleza? Beleza? Não tem limite. Então eu tenho outro efeito que vai sempre acontecer quando contar mudar, beleza? Então vamos lá, pode ser um efeito que mude, por exemplo, o título do site. Então vamos lá. Aqui, vou tirar isso daqui. Então, document.title igual total mais contar. Então aqui, olha só.
Então toda vez que ele contar, que o total rodar, ele vai mudar ali, olha só, o título da página. Olha só ele mudando ali. Mas esse aqui continua apenas uma vez. Então, se eu colocar aqui então document.title igual a title mais contar, e eu não tiver o efeito aqui, olha só o que vai acontecer. Então não é um erro, é uma indicação. Então ele vai falar o seguinte: você tem o estado aqui dentro do seu efeito. E esse estado não está sendo definido como dependência. E isso é um problema. Porque o que acontece? Quando esse estado ele for atualizado, esse estado não vai ocorrer novamente. Beleza, então se eu for clicando aqui, o estado ele vai ser atualizado, mas ali continua total zero. Beleza, porque eu não atualizei. Olha só, ele continua indo. E aqui então eu passo contar. Olha só, agora ali a dependência está feita. Então olha só. Opa, botei errado aqui. Agora sim, olha só. Agora ele vai funcionar. Beleza? Então, esse vídeo ele vai ficando por aqui. Então, espero de coração que você tenha gostado. Eu conto com você no meu próximo vídeo.